Gente, no vídeo de hoje eu decidi fazer um tutorial onde eu tentei imitar umas makes que eu vi no Pinterest, num estilo meio grunge, meio emo, anos 2000, gótico. Uma mistura de tudo isso, um conceito, né? Uma vibe lésbicas futurísticas. Não, mas sério, faz muito tempo que eu queria fazer isso, queria reproduzir esse look, tentar reproduzir, né? Então eu escondi a sobrancelha, fiz esse esfumado branco bem bonito. Então esse vai ser o tutorial de hoje, espero que vocês gostem, tá? Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. Ah, e me segue nas redes sociais que eu sou Maria Devira em todas elas. Lá eu posto vídeos, closes de make. E sempre que eu solto vídeo aqui no YouTube, eu coloco lá nos stories pra vocês acompanharem, né? Mas vamos então pro tutorial dessa make. Bom, meninas, começando com a preparação de pele, né? Hidratei meus lábios. E agora sim, vamos começar. Eu sempre começo com o hidratante, né? Eu passo hidratante na minha pele e depois eu passo protetor solar. Meu hidratante bem Brate, que é ótimo. Eu sinto que se hidrata bastante. Eu passo uma quantidade generosa, porque eu tenho uma pele mais seca. E é muito importante hidratar, porque dá um acabamento mais bonito na pele no final, né? Eu passei protetor solar porque tava de dia, então pra passar o dia eu sempre gosto de passar protetor solar, mas até de noite mesmo, pra ficar em casa, é bom passar. E eu passo bastante, porque aí eu levo pro pescoço e tudo mais, então eu sempre passo uma quantidade generosa. Uns 3 dedos, assim, de protetor, né? Porque aí protege bem. E não esqueça de passar no pescoço, que é muito importante, tá, meninas? E bom, com a pele preparada, protegida, vamos pra sobrancelha, né? Antes de começar a passar base e primer, eu fui fazer a sobrancelha, porque essa make tem uma sobrancelha mais apagadinha, mais fininha, então eu queria apagar minha sobrancelha antes. Você pode usar tanto a cola em bastão, quanto esses sabonetes assim de glicerina, que também funciona. Mas hoje nós não vamos usar a cola em bastão mesmo. E também é legal usar um corretivo meio laranjado, assim, pra dar uma anulada na cor da sua sobrancelha, que geralmente é mais acinzentada, né? Pra depois você vir com a base na cor da sua pele, no caso. E bom, começando com a cola em bastão, eu não sei esconder a sobrancelha muito bem, ainda estou aperfeiçoando minha técnica, tá? Mas basicamente você vai passando a cola em bastão, vai passando como se fosse assim, é uma cola normal pro rosto. E aí você vai passando na sobrancelha, de baixo pra cima, de cima pra baixo, e vai colando ela. Eu usei essa espátulazinha de ferro pra dar tipo uma pressionada no pelo, pra ele ficar o mais juntinho possível com a pele, sabe? Pra deixar a textura o mais lisinha possível. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas não ficou tão lisinha. Mas basicamente a cola é pra isso. É pra deixar o pelo bem colado, pra ele não ficar com uma textura muito aparente, né? Porque a gente vai passar o corretivo, o pó por cima e desenhar uma nova sobrancelha, né? Aí eu vim com corretivo laranjinha. Dá pra usar sombra laranja também. Eu testei os dois mais ou menos, mas eu senti que o corretivo laranja funcionou muito mais. Olha, eu fui passando por cima e só ele já deu uma diferença bem boa, assim, já deu uma anulada na cor da minha sobrancelha. E eu passei bastante, eu acho que até demais. Acho que nem precisava ter passado tanto assim, na real. Eu testei a sombra laranja também, mas não funcionou tão bem quanto eu imaginava. Então eu só passei o corretor de cor por cima mesmo, pra dar uma misturada. Porque eu achei que ele funcionou um pouquinho mais. Mas isso é só a base, né? Depois a gente passa um corretivo ou uma base na cor da sua pele. Eu passei essa base, que ela tem cobertura alta, então eu achei que ela ia cobrir muito bem, né? Eu coloquei ela na espátulazinha e fui aplicando com o pincel, dando batidinhas, porque eu senti que se eu passar esfregando assim, não funciona tão bem. Então, dando batidinhas, ele cobre um pouco mais a sobrancelha. Mas como eu falei, não ficou tão perfeito. Mas como eu ia desenhar por cima uma sobrancelha, eu não queria que ficasse liso, então eu não achei que deu tanto problema. Então, enquanto eu deixei a base lá agindo na pele, eu fui preparar o resto da pele. Eu passei o primer, né? E apliquei a mesma base em todo o rosto. Eu espalhei com um pincelzinho e depois eu vim com uma esponjinha molhada e apliquei uniformemente em toda a pele, né? Essa base, ela realmente tem uma cobertura bem alta.
pra selar tudo, selar a sobrancelha e o resto do rosto também. Esse pó solto da Dalla Makeup. E eu passei em tudo, né? Fui fazendo um bakingzão geral, um baking na sobrancelha e no resto do rosto. Antes eu apliquei um pouquinho mais de corretivo na área dos olhos, que eu senti que tava precisando cobrir um pouquinho mais das olheiras. Mas depois eu lembrei que nem precisa, porque essa make tem um conceito meio cansada, né? Então a coisa da olheira faz parte da estética, né? Bem Gabriette. É uma sombra branca, basicamente, nos olhos, com um esfumadinho, um lápis preto. E nós vamos começar fazendo o esfumado branco, que eu tava super ansiosa pra fazer, que eu nunca tinha feito. E pra começar, eu peguei esse corretivo bem clarinho, que ele é quase branco, ele é um tom bem claro mesmo, eu comprei errado. Então eu uso quando eu vou fazer alguma make mais artística, assim. E eu basicamente passei ele na pálpebra e esfumei com esse pincel. Eu fui aplicando e esfumando ele como se fosse a sombra branca já. Mas na verdade eu só usei o corretivo para criar uma base para a sombra branca que eu usei depois, para a sombra branca pigmentar melhor, né? Porque para quem não sabe, algumas sombras são um pouco mais difíceis de pigmentar, tipo tons pastéis e tons mais claros, tons neon também. É mais difícil pigmentar, então é bom passar um corretivo antes, um corretivo mais clarinho, para tanto o pigmento colar mais na pele, né? Tanto para a cor aparecer mais, né? Então eu peguei essa paletinha e foi esse branco que eu usei, que é uma sombra bem boa, ela é pigmentada, mas não é tão pigmentada quanto eu gostaria. Então eu fiz essa base e eu fui aplicando ela com esse pincel fofinho. Fui dando uma esfumada e eu subi bastante. Eu subi bastante com o corretivo e com a sombra também. Eu fiz um esfumado bem alto, assim, eu subi até a sobrancelha mesmo. Fui esfumando com o pincel, apliquei um pouco com o dedo também pra ficar mais pigmentado. No final eu acho que ficou bem brancão, assim, do jeito que eu queria. Não era pra ficar, tipo assim, 100% pigmentado. Era pra ficar uma coisa um pouquinho translúcida, parecido com as referências que eu vi, né? E em seguida eu vim fazendo a sobrancelha, né? Eu peguei essa sombra e fui desenhando uma sobrancelha um pouco mais fininha. Aí eu pequei um pouquinho na parte de desenhar a sobrancelha. Nesse lado ficou bom, mas do lado esquerdo eu fiz um pouquinho mais baixa. Então ficou um lado um pouquinho mais alto que o outro. Não sei se vocês conseguem perceber, mas um lado ficou um pouquinho maior que o outro. Eu até tentei arrumar, mas no final realmente ficou um pouquinho mais alto. Dei uma retocadinha na sombra branca e peguei esse lápis de olho preto bem pigmentado pra fazer o próximo passo, né? Puxar um delineado, fazer um esfumadinho preto, bem gótico, bem garota, ó. E foi isso que eu fiz, eu passei bastante lápis preto, aí eu dei uma esfumadinha com o dedo, com o pincel, e fui fazendo um delineado. E eu achei que o delineado tinha ficado muito definido, e eu queria um delineado mais esfumadinho, né? Então eu vi com esse pincel fininho e fui dando uma esfumada, até ficar do jeito que eu queria. Porque também não era pra ficar um delineado perfeito, super fino, tinha que ficar uma coisa meio bagunçadinha, messy girl, né? Essa make é meio messy girl, né? Mas o olho preto tinha que ficar bem destacado. Então, eu passei bastante lápis preto até ficar do jeito que eu achei que tava bom. Já tava me sentindo bem grunge, bem rockstar. E bom, essa make, ela não tem um cílião de drag, tipo cílios postiços, então eu optei por só passar máscara de cílios, né? Eu usei essa da Milu que eu amo. E no caso, como não tem cílios postiços, eu só passei bastante máscara. E ficou bem bonito, ficou um efeito bem legal. Nas referências que eu vi, era um cílio, assim, natural mesmo, só com máscara de cílios. Então, acho que eu entreguei. Acho que ficou tudo. Ficou bonito. E dei uns últimos detalhes ali com lápis preto pra ficar tudo bem preenchidinho, pra dar um acabamento, né,
Dei um acabamento com lápis preto. Olha que bonito. Tudo. Aí eu fui finalizar a pele. Essa make tem um rosto meio assim, cadavérico, né? Uma coisa bem puxadona, bem supermodel. Então eu dei essa ênfase assim ali embaixo da maçã do rosto, no maxilar, pra dar esse efeito bem de profundidade, assim, nessa parte do rosto. Eu achei que ficou bem bonito, ficou bem legal. Eu fiz um contorninho de nariz também, obviamente. É um contorno que, ao mesmo tempo, ele é bem marcante, mas ele é um pouco natural, ele não é tão marcado, sabe? Ele dá o efeito de profundidade, mas não fica tão óbvio, não é tão Kardashian, sabe? É mais marcado nessa parte da maçã do rosto mesmo. Vim com esse pozinho, pó compacto branco, pra dar um efeito, né? Pra dar uma marcação um pouco maior nesse contorno que eu fiz. Esse pó é até um pouco claro demais. Ele é tipo branco mesmo, pro meu tom de pele, né? Mas depois eu dei uma esfumada e ficou melhor. Mas também se ficar um pouco pálido, tá no conceito, tá seguindo a vibe. Mas aí eu passei um pouquinho desse pó pra dar um acabamento. E, ó, eu espalhei melhor, né, depois. Eu acho que ficou bom, deu uma acentuada leve no contorno e entreguei. Essa parte das olheiras, eu até pensei, será que eu passo corretivo? Mas faz parte do conceito, é uma coisa meio messy girl, meio, ai, como eu fiquei acordada a noite inteira. Ou, ai, nem deu tempo de passar corretivo, só passei um lápis de olho e fui. Só fiz um esfumado branco e fui, gente. Tenho que fazer meu show. Porque eu sou uma rockstar, sou muito messy. Então a olheira é aesthetic, faz parte da estética a olheira, tá bom? Então deixei desse jeito e fui pra parte dos lábios, que eu tava super animada, a parte que eu queria mais fazer, que tem esse contorno meio marrom, quase preto, que é bem marcado, um contorno de boca bem marcado, e meio esfumadinho assim, que faz um degradê, sabe? Com um batonzinho mais claro, um gloss. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um contorno bem marcado, bem grosso. E eu fui esfumando com o dedo mesmo pra dentro do lábio, pra misturar com um batom mais fininho na parte de dentro, assim, pra fazer tipo um ombre lips. Que é uma coisa também meio anos 2000 e tal. Eu usei esse batom mais clarinho. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais acinzentado. Ele era meio rosado. Mas acho que no final funcionou super bem. Eu só apliquei ele. Só apliquei nessa parte de baixo e na parte de cima, bem de leve. Só nessa parte do meio, assim, né? E dei uma misturada com o contorno. E pra dar um acabamento, eu vim com esse gloss super bonito da Obsidian. Que ele é meio. Ele é holográfico, ele é meio acinzentado, sabe? Os brilhinhos dele. É meio acinzentado. Só que ele é bem translúcido, então ele não ia adicionar muita cor, só um pouco de brilho. Então eu passei ele por cima e ficou muito bonito, gente. Olha que luxo. Ficou tudo. Eu achei que ficou perfeito. Ficou tipo assim, exatamente do jeito que eu queria que ficasse. Esse gloss é belíssimo. Esse gloss é belíssimo. Olha que lindo. Gente, eu nunca tinha feito os lábios desse jeito. Eu achei que ficou super bonito essa combinação. Super, tipo, slay. Olha, tudo. Muito bonito, muito bonito. E bom, eu dei uma arrumada no meu cabelo, né? Coloquei essas presilhinhas e tal, pra dar fazer um conceito. Aí eu queria imitar a menina da referência. E eu tinha esse
Look de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma coisa, assim, que realmente bem anos 2000, meio grunge, meio emo. Eu queria fazer essa make há muito tempo, então tava ansiosa pra ver o resultado. E eu gostei, eu acho que minha execução foi relativamente boa. Ficou quase 100% parecido com as minhas... 80% parecido com as minhas refs, tá? Eu gostei do resultado. Comenta aqui o que você achou, se você aprendeu alguma coisa, se você achou que ficou parecido. Então comenta aqui se você achou que ficou parecido com as referências que eu mostrei no começo do vídeo. Eu adorei os lábios, eu achei que ficou uma coisa meio degradê, meio anos 2000, assim. Tendência, gostei. Eu adorei, tô me sentindo bem emo, bem Gabriette. Sabe a Gabriette? Tô me sentindo muito Gabriette. Tô pronta pra ser uma rockstar, sabe? Pra fazer o meu show de rock, ficar acordada a noite inteira, usar droga. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. E me seguir nas redes sociais, que eu sou Mário Demiro em todas elas. Foi isso. Beijinhos. Tchau.